Muito bem. Ramon Cojuí, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1 dessa segunda-feira. Como é que você vê aí essas falas do senhor presidente da República? Me parece que ele está muito tranquilo, assim, sem nenhuma pressa, demonstrando talvez uma lucidez em relação a essas duas escolhas que precisam ser muito bem analisadas antes de se jogar no ar qualquer nome. Boa noite, Cícero. Boa noite, Ricardo Frota. Boa noite, Moisés Cruz. Boa noite, Ricardo Pereira. É um prazer tê-lo de novo aqui. Já fazia um tempo que a gente se encontrava na bancada. Boa noite, Juninho, o pessoal da técnica todo aí que trabalha para colocar esse programa no ar. E boa noite a você que nos prestigia com a sua audiência nessa segunda-feira, aqui pelo canal aberto da Rema 5.1 e também pelas plataformas digitais da internet, YouTube, Instagram, Facebook. Enfim, para nós é uma honra estar aqui para fazer esse debate público com você. O presidente Lula está numa serenidade, né, daqueles que detêm o controle da situação. De fato, se você deixa um pouco a imprensa brasileira e as mídias sociais nacionais e olha para a mídia internacional, né, para os jornais europeus, para os jornais americanos, né, do que eles estão falando do Brasil, se você faz uma análise do noticiário internacional dos últimos 15 dias do presidente Lula, né, você nota que de fato há uma grande expectativa do mundo com relação ao Brasil. É aquela sensação de que aquele jogador que estava machucado durante algum tempo voltou a campo e voltou para jogar muito, para ajudar todo mundo. Né, o mundo precisava do Brasil. Eu lembro que agora que ele estava em Nova York, na reunião da Assembleia Geral da ONU, projetaram no prédio Lula, o mundo precisa de você. E se o mundo tivesse, como disse o Mujica semana passada, seria importante que a América Latina reproduzisse o Lula e colocasse um Lula por todos os países da América Latina para que a América Latina pudesse se desenvolver mais. O presidente Lula vive um momento muito especial. O Lula de hoje é um Lula muito mais experiente, muito mais sereno. É alguém que tem pressão todo dia para lhe dizer quem é o ministro do STF, quem vai ser o PGL. Não, tranquilo. Na verdade, não importa quem são as pessoas. O que importa é o funcionamento das instituições. O funcionamento de um Ministério Público que não haja como um partido político. O funcionamento do Judiciário que, da mesma forma, não haja como um partido político. O Judiciário, como ele disse, de maneira muito acertada, um Judiciário que respeite a imprensa, mas que não tema a imprensa. Né, que não seja um Judiciário que se toque aí pelas manchetes dos grandes jornais. Então ele está muito tranquilo com relação à governança do país, que não tem ali na presidência da Câmara um aliado, nem no Senado um aliado, mas é alguém que lida com essas situações a partir de uma posição institucional de quem sabe que é o maior magistrado do país, que recebeu mais de 60 milhões de votos. O presidente Lula, nesse momento em que a economia brasileira parou de patinar, começa a apontar para um crescimento acima de 3% esse ano, uma coisa que ninguém do mercado apostava no começo do ano. A aposta no começo do ano, em janeiro, era de que o país não passava de 0,5% de crescimento, e hoje todas as projeções, as mais pessimistas, apontam para um crescimento de 3% nesse ano, é desemprego em baixa, é inflação em baixa e o povo voltando a sorrir. Então existem todos os motivos nesse momento para que a gente olhe para o futuro e tenha muita esperança de que esse país entrou no trilho, no campo bom, né, no trilho bom da história. Muito bem. Foi o Ramon, vamos para o Ricardo. Ricardo Frota, boa noite, Ricardo. O seu comentário sobre as falas aí e a explicação do senhor presidente em relação aos dois nomes que ele vai ter que indicar. Boa noite, Cícero. Boa noite, Ricardo Pereira. Boa noite, Ramon Cojuí, que hoje está muito elegante com a camisa laranjada, que é a cor predominantemente do Novo Partido Itaú, Novo, né? que é de direita. Né? E do Itaú, né? Porque o Novo é propriedade do Itaú, né? Vamos ver você abandonar um pouco o vermelho e vestir pelo menos uma cor assim que representa a direita. Mas o laranja é do Itaú, que é dono do Novo. O Banco Itaú é laranja, a cor dele, o Novo pegou de lá. Boa noite, meu amigo Moisés Cruz, que muito me alegra com a presença hoje, ladeando aqui nesse debate público. E principalmente a nossa audiência, né, que é o motivo pelo qual estamos aqui todos imbuídos aí para poder discutir a política nacional
e passar um pouco de informação, cada qual com as suas ideias e pensamentos. Desejar uma boa noite aqui à nossa técnica, em nome do Juninho, e ao nosso telespectador, que mais uma vez nos prestigia com a audiência, e já aproveito aqui para desejar a todos uma excelente semana, muito abençoada. Eu vejo que esse programa, às vezes, ele tem uma pitadinha de humor, e o Ramon Cujui, ele é mestre nisso, né? Que quando ele fala que, nossa, tá mil maravilha, economia, isso, tá tudo andando muito bem, a gente tem uma falsa ideia de que, acho que ele está falando de um outro país que não é o Brasil, né? Porque a realidade do Brasil é totalmente diferente, Moisés. Não é isso que a gente tem acompanhado. Aliás, por falar em economia, por falar em boas relações internacionais, por falar nas grandes viagens que o Lula tem feito pelo mundo para trazer grandes benefícios para o país, hoje saiu uma matéria dizendo que 36% dos investimentos do exterior caíram. E a gente perdeu 36%. É isso mesmo. Em comparação ao ano passado, é 36% menor. Sinal que os investidores estrangeiros estão pulando fora do Brasil. Eu não sei por que está adiantando essas viagens do Lula, né? Porque era para ser o inverso. Era para ter aumentado, já que o objetivo das viagens internacionais é atrair investimentos para o país e não sair os investidores, está funcionando de forma inversa. Eu não estou entendendo o sentido dessas viagens. Aliás, cabe aqui também a gente mencionar que os gastos do Lula com cartão corporativo já ultrapassam o da Dilma, o do Michel Temer e o do Bolsonaro. Ele está sendo campeão, que maravilha. A gente tem um presidente que realmente está batendo todos os recordes imagináveis e inimagináveis, né? Está superando tudo e sempre de uma forma muito negativa. Por isso que eu estou aqui surpreso, né, com um país que o Cujui está pintando. Eu tô achando assim, eu começo a visualizar na minha mente, que país é esse? Lembra da música? Lembro. Que país é esse? Legião Urbana. Legião Urbana. Eu tô tentando aqui imaginar, figuratizar na minha mente onde que tá esse país, que não é o que a gente tá vendo. A gente tá vendo uma economia capengando, a gente tá vendo o ministro da Fazenda que tá fazendo manobras e manobras e mais manobras para o ano que vem tentar cumprir a meta de déficit zero. Ele não vai conseguir. Ele já deu várias entrevistas, a gente está tentando, mas a meta que ele estabeleceu, que o governo estabeleceu, não vai ser cumprida, porque o governo está gastando de forma exacerbada, não tem limites. O governo gastador, o maior governo gastador do Brasil é o Lula. Ele não está medindo, ele não está preocupado com o pobre, que ele tanto, olha, o pai do pobre, não está. Ele não está preocupado, ele está preocupado em gastar milhões e milhões, é isso mesmo. Cada viagem que o Lula faz, a gente está falando em milhões. É muito dinheiro. O que você não juntaria trabalhando a sua vida inteira, ele está gastando em um dia com viagem. E para trazer que benefício? Nada, para espantar os investidores. Então, realmente, não tem o que comemorar. Até o presente momento, não há o que falar de governo bom, que está caminhando, que está no caminho certo, sendo que os índices, os indicativos, os números contrariam qualquer argumento. É muito fácil pegar o microfone aqui e falar besteira, e falar inverdades, falácias, porque você gasta poucos segundos para mentir. Agora, entre você inventar informações e entre a realidade fática, existe uma diferença brutal. E em relação ao STF, isso é uma atribuição inerente ao presidente da República, muito embora eu não concorde com o método que é adotado para a escolha do ministro do STF, que a gente sabe que não tem nada a ver com a Constituição Federal. Que, na verdade, os ministros do STF, o papel princípio mandamental e fundamental é guardar a Constituição Federal. E não o inverso, né? Porque as pessoas que o Lula indica é para proteger não a Constituição Federal, proteger o Partido dos Trabalhadores. Ele coloca aliados lá.
eu não vou questionar a legitimidade, porque ele tem essa legitimidade, está na Constituição Federal. Ele pode indicar quem ele quiser, desde que preencha os requisitos estabelecidos na própria Constituição e que seja sabatinado pelo Senado Federal. Então, embora, ao meu ver, seja imoral, é legal, ele tem essa prerrogativa. Então, não vou adentrar qual seria o nome, não importa quem seja, desde que na cabeça do Lula tem que estar com um pensamento alinhado, com um viés ideológico da esquerda. E é isso que a gente vê a grande maioria do STF. Ricardo Pereira, de um Ricardo para outro Ricardo. Agora o Pereira, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1 dessa segunda-feira. Ricardo, o seu comentário sobre as falas do senhor presidente da República e também tire um minuto para nos contar sobre a marcha LGBTQI+, que eu sei que você foi, que tinha muita animação, que estava legal, que foi um grande evento. E aí você conta também um pouquinho para a gente, para o nosso espectador ficar sabendo. Seja bem-vindo. Boa noite, Nação Reima. Boa noite a todos que assistem nós aqui. Bom, boa noite ao meu colega aqui, o Ricardo Frota, né, o Xará, que acabou de fazer seus comentários. Boa noite ao Moisés Cruz. Boa noite ao Cícero. Boa noite ao Cujuí, Ramon Cujuí, e boa noite a todos vocês que estão aqui. Bom, não vou me estender muito, porque, como o próprio Cícero falou, o Ramon ele até completou bem a questão. Eu só vou falar algumas pontuações do presidente Lula. Com relação à questão de governança, a gente agora tem um presidente, vamos dizer assim, que está lúcido, né? Que não surta, que não briga todo final de semana com a STF, que não briga com o presidente da Câmara. Então a gente tem um presidente lúcido, né? Então você ter a harmonia entre os poderes, hoje você tem com Lula, algo que não sentia com Bolsonaro, né? E isso é benéfico para a nação, para a sociedade, porque somente com a harmonização, estabilidade entre os poderes, a gente consegue avançar. Com relação à questão econômica, até estava comentando aqui para o meu colega, eu disse assim, rapaz, eu assisti um vídeo esses dias que o pessoal da Argentina estava assim, questionando como é que no Brasil, que tem um governo de esquerda, a economia, mesmo com Lula, vai à frente e lá na Argentina as coisas não desenvolvem, né? Então, para você ver como é que são as coisas, como que é diferente, né? Então, todo mundo tinha uma visão pessimista, ou boa parte, e depois que o presidente Lula assumiu e teve o Haddad, está com o Haddad à frente do Ministério da Fazenda, né? A gente só não tem, por enquanto, a troca do BC, mas no todo a gente já tem uma boa parte considerável no Ministério da Economia ou Ministério da Fazenda, né? Que seria hoje o Ministério da Fazenda. Enfim, a economia, como o próprio Cuji já disse, dá saltos. Ele acabou de passar aqui uma informação, teve até um superávit nas exportações, que isso é muito bom para nós, principalmente para o povo do agronegócio que gosta de gritar Bolsonaro, né? E, assim, não são todos. Eu conheço pessoas do agronegócio que apoiaram o governo Lula. Isso daí a gente tem que também fazer justiça em relação a isso, assim como teve caminhoneiros que apoiaram o Lula. Mas, querendo ou não foi uma grande maioria expressiva. Isso daí a gente tem que considerar. Mas em relação à escolha de ministro e do PGR, o Lula tem que levar em consideração a atual situação, né? Então, por exemplo, ele percebeu que não compensa você querer selecionar dentro de uma lista tríplice um PGR, porque ele fez tudo isso no governo dele, no governo Dilma, e demonstrou que não foi muito bom, né? O resultado com Janot foi algo desastroso, né? E vendo que o próprio ex-presidente Bolsonaro também não escolheu ninguém da lista tríplice, faz jus ao Lula agora escolher alguém que esteja fora da lista tríplice. Então, com relação ao PGR, no meu ponto de vista, ele vai escolher aquele que está mais alinhado dentro da questão que não seja uma pessoa, um perseguidor, né? Não seja um perseguidor. É igual a questão da nomeação do Zanin. Zanin até agora está tomando decisões que, de boa parte, alegra mais o povo da direita do que da esquerda.
Mas, com relação ao ministro, também eu acredito, faço as minhas apostas, Cícero, que será o Flávio Dino. Mas, por mim, se dependesse de mim, eu queria que o Lula indicasse o Samuel Costa. Porque ele é o cara aqui, ele é o cara que dá o parecer jurídico. Um abraço para você, Samuel Costa, onde você estiver. E com relação à parada gay, Cícero... A LGB disse que foi bem bacana, né? Não foi parada gay, você tem que fazer a correção, não foi parada gay. Foi a marcha, mas eu perguntei, eu não falei parada gay. Foi a marcha LGBT. Por sua conta, eu disse a marcha LGBTQI+. Ué. Foi uma marcha. Foi a marcha lá, tava tudo tranquilo. Só que eu me surpreendi, sabe, Cícero? Porque eu pensei que eu ia encontrar muito São Paulino lá, encontrei foi mais flamenguista. Flamenguista que São Paulino. E o flamenguista tava lá, eu falei assim, o que aconteceu com o São Paulino? Eu fiquei assim preocupado, sabe? Eu não sabia onde estava. E ontem foi um dia de festa pro São Paulino, né? Comemoração. O São Paulino não tava Seria lá, festa em dose dupla, né? Não, foi pouco. Me surpreendeu, que era o povo do Flamengo que tava lá. Tá, mas o movimento foi bacana, foi legal. Foi tranquilo, dentro da paz, sem briga, pelo menos eu não vi. Também não tinha muita gente não, né? Aqui, os gays daqui são bem retraídos. Muito bem. Você está sorrindo porque você foi lá? Moisés está triste porque ele não pôde participar, mas a gente o convidou também. O convite foi feito. Moisés Cruz, boa noite, seja bem-vindo. Você tinha algum compromisso ontem que não podia, Moisés? Não, eu sou convidado, eu não fui convidado. Ah, não então, foi? Então, e eu tenho certeza, eu gosto de ser. E eu não tenho medo de errar, que se você fosse convidado, você iria... Sem nenhum problema, para prestigiar o pessoal. Não, e os outros amigos que você tem também, né? Vamos lá. Vamos falar do senhor presidente da República, a demonstração de lucidez dele, de tranquilidade. Eu sei que você analisa muito bem isso, então fica à vontade. Esse rapaz virou agora Isso é a felicidade da marcha gay, ó. Tá a marcha gay está trazendo felicidade. Quero te desejar boa noite, Cícero, boa noite, Ramon, boa noite, Ricardo, e boa noite, Ricardo Frota. A continência para o Ricardo Frota. Minha continência para o meu amigo Ricardo Frota, que é um batalhador de direita, um representante do alto escalão da direita. Legítimo, né? Legítimo, fique de olho no Ricardo. E a você em especial, que eu já costumei chamar de Nação Rema. Sejam todos muito bem-vindos. Parece que o programa hoje já começou bom. Porque o Bel aqui, meu amigo Bel, já mandou uma mensagem dizendo: Moisés, diz pro Ramon ir pra Cuba. Eu não vou falar isso não, porque o Ramon é meu amigo. Se ele for, ele não volta mais. Mas né, eu quero ir pra Cuba. Se você for, você não volta mais. Espera ele mandar a passagem que eu vou pra Cuba. Mas, Bel, deu o recado que você mandou aqui. Pessoal, vamos lá, vamos ver quem tá falando a verdade, pessoal. Se é esse sujeito aí chamado Lula, ou se é aqui o Datafolha deles, aqui a pesquisa. Que aqui tá dizendo, ó, 66% dos eleitores do Lula perderam a esperança, não acreditam na economia. Era 79%, caiu para 66%, pessoal. 13%. Em pouco tempo, 13 pontos. Sugestivo o número, Sugestivo. 13. Sugestivo. Em pouco tempo. Não acredita no Lula, não acreditam na economia. Aí ele vem lá dizendo que está otimista. Não estou mentindo, está aqui a pesquisa, para vocês não virem dizer aqui que é o Moisés. Está aqui. Está aqui no G1. Vá lá no G1 e pesquise. 13% dos eleitores dele, não é do Bolsonaro. Não, mas Você acredita no G1 agora? Não, mas você vê, cara, você prestou atenção na fala do Ricardo Frota, ele deu um dado interessantíssimo, importante também. 37% a menos de crescimento. Você estava atento ou não? Não vi essa parte, mas o Ricardo é bem informado. Se ele disse, eu assino embaixo. Então vamos lá, telespectadores. O que acontece? Se os eleitores deles não acreditam neles, eu vou acreditar? Você que está em casa. Você vai acreditar nesse sujeito que só vive mentindo? Nesses dias agora ele disse que os motoboy andavam de fralda. Aí tá aí na internet aí. Rapaz, é brincadeira. Você que é motoboy, você viu o vídeo do Lula? Dizendo que vocês não tinham onde cagar, nem onde mijar e andavam de fralda pelo meio da rua? Vai acreditar num sujeito desse, pessoal? É brincadeira, rapaz. O próprio eleitor do Lula não crê nele. Aí agora vamos lá. O país está de vento e pouco, está otimista. Briga com o Agro. O Agro agora está ajudando uma bancada aí de mais de 300 deputados para descer o cacete de volta. Briga com o Agro, brigando com os cristãos, padres, pastores cristãos com esse negócio de aborto e liberação de maconha, banheiro unissex. Tá uma briga danada. Não tem... Todo o ramo da cidade, todo o ramo do Brasil está em guerra com esse governo. Qual é o ramo da sociedade, Cícero e Ricardo Frota? Que esse governo não pegou briga. Briga com o Agro, briga com o homem do campo,
briga com os pastores e padres e cristãos, briga com... Até agora, aí acusando os motoboys. Aí agora, para piorar, o Haddad diz o seguinte, comparou a pessoa que entra com recurso lá no CAF, lá, comparou a presos. Rapaz, você que está achando caro, que quer questionar, que não aceita aquele imposto, aquela multa, o Haddad comparou você a preso. Tá vendo, pessoal? É assim as comparações deles. Eles são assim. E aí não tem um ramo da sociedade que esse desgoverno não tenha pego briga, pessoal. Agora enganou você que é gay. O pessoal GLBT, o pessoal aí de gênero, preto, que foram bater palma para Lula, foram enganados. Não, nós vamos ajeitar essa questão de gênero. Vamos botar mais mulher no STF, porque tem pouca mulher. Vamos botar gay no STF, que tem pouco gay. Aí, agora não tem mais. De Golzanin, que é branco, hétero e cristão. Não tem nada. E agora vai o Flávio Dino, que é outro, que é hétero. Não tem nada. Cadê as contas, pessoal? Enganaram de novo, né? Rapaz, vocês vão aprender quando? Eu estou falando com você que está em casa. Quando é que você vai parar de apanhar desse governo, rapaz? Um governo que destrói a economia, destrói a sociedade, destrói família. E você lá batendo palma, dando risada, e Lula aí, a mulher viajando de jato para cá, jato para lá, a ministra vai assistir futebol. Aí depois de não estava assistindo futebol não. Eu estou aqui a serviço, gravando vídeos. Eu sou flamenguista aqui, curtindo a vida doidado, aviãozinho da FAB, né? Do nosso bolso, a mão peluda no bolso do pagador de impostos. E aí vem com a desculpa esfarrapada, não, porque eu fui lá para resolver um problema de torcida, Para com isso, meu povo. Nós precisamos botar a cabeça no lugar. É só destruição. Não tem nada em favor do pagador de impostos. Não tem nada. Tirou dinheiro da segurança pública. Tirando dinheiro aí de investimentos primários. Agora mesmo o governador Zema, a gente ouviu falar do governador Zema no final de semana, Ricardo. O Zema deu exemplo lá de Minas Gerais, Cícero. Antes dele assumir, a merenda era uma esculhambação das crianças. Era uma merenda, sabe, não vou nem dar um nome aqui que eu deveria dar, mas era uma merenda inapropriada, pronto. Agora está lá a merenda de qualidade. E o governo do amor, que diz que ama pobre, dando merenda sem qualidade nenhuma para as crianças. Vocês têm que aprender, rapaz. Não tem água para o Nordeste, não tem dinheiro, cortando Bolsa Família, perseguindo o homem do campo, perseguindo trabalhadores, mentindo contra os motoboys. Esse é o governo que se diz do amor. Eu só vou te dar uma ajuda aqui, Moisés, que não é GLBT, tá? É LGBT, só para te ajudar aí para você... Não, você tá por dentro, eu sei que você... sim.